certo? Eu volto a reafirmar, se a Previdência fosse para alinhar com a vida do pobre, tenha certeza que automaticamente não haveria tanta barreira para se aprovar. Há muito discurso demagogo, por que não se aprova de imediato? Por exemplo, nós temos grandes aposentadorias. Vou citar novamente o exemplo do Sarney. Tem aposentadoria de presidente, de senador da República e também de governador do Maranhão. Cada uma de R$ 30.000. Com a nova reforma, ele vai ficar só com uma aposentadoria. E olha só, a aposentadoria de político vai ficar dentro do limite do teto do INSS, que é R$ 5.800. Essa é a razão de que se não se aprova. E o PT é contra. Tudo que o PT for contra nesse contexto é bom para o país. Da mesma forma, ele não faz oposição por questão ideológica, mas sim por questão de poder, por birra, certo? Então, nesse emaranhado de jogo de interesse, não seria só o PT o entrave. É porque se Bolsonaro conseguir aprovar a reforma da Previdência, olha só o que disse um político pensante. Está aqui numa coluna de Lauro Jardim. Reforma da Previdência. Alguns parlamentares de grande influência no Congresso têm dito reservadamente que aprovar uma reforma da Previdência que dê uma economia de 1 trilhão como proposta pelo governo seria tornar Jair Bolsonaro invencível em 2022, dada a quantidade de investimentos que jorraria no Brasil. Por isso, estrategicamente, avaliam que passar uma reforma entre 500 bilhões e 600 bilhões seria mais adequado. Então, a preocupação nesse caso é pelo jogo de poder, certo? Então, nesses últimos dias, são 100 dias de governo, e a mídia preocupada porque não está mordendo o dinheiro do governo, certo? Não mostra a parte positiva. A briga, na verdade, até o presente momento, é por poder, pelo dinheiro do povo. É um vício centenário que nós temos no Brasil. O que Bolsonaro fez em 100 dias de governo? Cortou 17 ministérios, gerando economia aos cofres públicos. Nenhum de seus ministros por indicação política para barganhar dividendos políticos. Abriu a caixa preta do BNDES, que devolveu ao Tesouro 316 bilhões roubados pela quadrilha do PT. Cortou 2,5 bilhões de verba de patrocínio para a Globo e outras empresas televisivas. Ele criou o canal oficial no YouTube de graça. Cortou 21 mil cargos comissionados, aqueles parasitas que criaram, incompetente para roer e comer o dinheiro do governo, certo? Desbaratou a quadrilha que usava índios para a criação de milhões de criptomoedas. Descobriu aviões do SUS que estavam sendo utilizados para transportar cocaína. Cortou a obrigação do trabalhador de pagar o imposto sindical. Está aí as ratazanas e os ratazões que mamam, que é os trabalhadores que não trabalham, preocupado porque é contra o governo neste momento. É importante a gente mostrar isso aqui para o povo da nossa imensa Bahia. Criou a PEC da Previdência para cortar privilégio de político, militar e funcionário público. Agora quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos paga menos. Gerou um saldo positivo nas contas do governo de 30 bilhões em apenas 3 meses. Mudou essa lei Rouanet, a lei da mamata. O artista que defendia o governo é porque estava roubando, mamando nas tetas do governo. Não estava defendendo porque o governo era bonito. Compreendeu? Mudou agora um decreto a validade da carteira de habilitação de 5 para 10 anos. É uma proposta também dele importante. Esse negócio de 5 anos renovar a carteira é maneira de o governo lhe roubar, você gastar dinheiro. Acabou com as lombadas eletrônicas, aqueles pardais eletrônicos que tem nas rodovias federais. Estão sendo desligados. Aquilo ali não é preocupação com a velocidade do seu carro, não. Todo governador sabe que quem compra um carro de 20, 30, 40, 50 mil, pouco se importa de pagar uma multa de 200, 300 reais. Isso é todo dia e toda hora. Ninguém está preocupado com a sua velocidade, quer lhe roubar, certo? Essas lombadas eletrônicas, essa indústria da multa que existe no Brasil, só para esclarecer melhor a situação, certo? Desvendou fraudes do Bolsa Família, onde beneficiários, até mortos e empresários recebiam dinheiro. Bolsonaro acabou de anunciar agora o 13º salário
o 13º do Bolsa Família. Agora, no final do ano, as famílias vão receber. E olha que essa gangue, essa quadrilha, quando estava no poder, em campanha política, dizia que Bolsonaro ia acabar com o projeto social. Por que está dando? Porque cortou o dinheiro da vagabundagem, o dinheiro da roubalheira. É por isso que esses ratos de ONG estão se esperneando, porque a teta secou. Compreendeu? Esses parasitas não brigam pelo Brasil, eles brigam por poder, por dinheiro. E aos poucos as pessoas que convivem com essa gente estão mostrando as vísceras da podridão, do enriquecimento ilícito com que eles vivem camuflados, dando uma de coitados. Outras questões que eu quero lembrar: saldo positivo de 30 bilhões nas contas públicas, cancelou um jantar de 290 mil do IBAMA e exonerou a responsável, certo? Colocou o BNDES para devolver bilhões aos cofres públicos, acabou com o horário de verão. Não vai ter horário de verão aqui não, que a economia é pífia. Criou o centro de pesquisa para resolver problemas da seca do Nordeste. Na verdade, nunca houve uma preocupação com o nordestino, certo? A indústria da seca é uma maneira de garantir esse gado. Eu digo, é como ele trata o povo, o eleitorado fiel. Vou tratar também da questão do sisal, que novamente é mais uma promessa requentada quando se trata dessa questão. Flexibilizou a posse de arma. 211 mil vagas de emprego foram criadas em 2 meses. Na verdade, é um recorde. A Bolsa de Valores bateu 100 pontos nos primeiros... pela primeira vez na história. Então, o que a gente observa é que nunca houve uma preocupação tão grande com o início do governo, porque como não tiveram contra os governos. O problema é que cortaram na cepa, certo? Não é só PT não, muitos partidos perderam a mamata. Eram os moldes operantes de década que esse país sempre viveu. E aos poucos a população está entendendo. E olha que o povo foi para a rua contra o STF. Quem apoia o governo é o povo. É quem está entendendo a necessidade de uma mudança na política desse país. É o parasitismo que existe na esfera federal, estadual e também municipal. Certo? É as empresas laranjas que existem em nomes de terceiros. Quando alguém se passa por despercebido, sugando o erário público em nome de uma causa própria. Meus amigos, eu quero também aproveitar aqui o ensejo para falar sobre uma outra questão. Olha, novamente apareceu em nossa região pessoas falando sobre sisal. Pode prestar atenção. Reuniram, arrebanharam um time, né? Vamos falar sobre sisal. Que sisal? Rapaz, parece uma malandragem. Isso é uma descaração. É muita cara de pau. Toda véspera de eleição, tanto estadual como municipal, esses caras de pau do governo da Bahia voltam a falar em revitalização da lavoura do sisal. Há 2 anos da eleição, um ano atrás, estiveram aí em Valente, reunindo, arrebanhando o gado deles, falando de sisal. O que foi que aconteceu de melhoria? Nada. Novamente reúne o gado deles, certo? Prende essa boiada de ignorante para falar de sisal novamente. Nada. Lembra dos 200 motores que chegaram, que botaram no meio da rua, dizendo que ia revolucionar o desfibramento do sisal? Sumiu os motores. Usaram para outras finalidades. Então fique atento a essa questão. Como se o povo da região do sisal fossem bestas. Ou eles acreditam na ingenuidade do povo. Eu só estou fazendo aqui um lembrete por conta dessa situação que nós estamos vivendo neste momento. Então é bom lembrar e ficar atento a essa questão. Genivaldo, Rádio Sisal.